Então, dando continuidade ao nosso estudo aí sobre volumetria de neutralização, vamos observar como se constrói uma curva de neutralização de ácido fraco com base forte. Tomei aqui como exemplo a titulação de 50 ml de ácido fórmico, que é o meu ácido fraco, 0,1 mol por litro, com hidróxido de sódio também 0,1 mol por litro. Antes da gente começar a titulação, ou seja, no Erlenmeyer eu só vou ter o ácido, que é um ácido fraco, como já foi dito, que se ioniza, formando H+, e o íon formiato. Se a gente observar essa equação, a estequiometria dessa equação, veremos que as quantidades de H+ e de formiato formado são semelhantes. Cada mol forma um de H+ e um de formiato. Então, relembrando lá as constantes de ionização dos ácidos fracos, a gente chega nessa expressão, que a gente pode encontrar a concentração de H+ no meio pela raiz quadrada do produto da constante do ácido vezes a concentração do ácido. E assim a gente percebe que o pH no Erlenmeyer, antes mesmo da titulação se iniciar, é 2,37. Continuando, após a adição de 10 ml de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, ou seja, já comecei a titular, e da primeira gotinha de NaOH colocado no Erlenmeyer até a última gotinha antes do ponto de equivalência, a gente vai calcular dessa forma, o pH do meio. Para fazer uma curva bem feita, é preciso que a gente tenha vários pontos. Então, eu posso fazer com a adição de 0,2 ml, 0,5, 0,7, 0,6, 1, 2, 3 e assim vai. Tá? Então, sempre calculando dessa forma até antes do ponto de equivalência, a última gotinha antes do ponto de equivalência. Como eu já coloquei 10 ml de base, esses 10 ml obviamente reagiram com 10 ml do ácido, já que os dois têm a mesma concentração e a reação é de 1 para 1, e formaram 10 de sal. Só que eu tinha 50 de ácido inicialmente, 10 reagiram, então sobrou 40. Lá no meu Erlenmeyer eu tenho uma mistura do ácido fraco, ainda não neutralizado, e do sal desse ácido que já foi formado pelo início da reação. Isso é uma solução tampão e a gente recorre à equação de Henderson-Hasselbalch para calcular o pH. Eu preciso então descobrir qual é a concentração de sal e de ácido lá no Erlenmeyer nesse ponto que eu estou calculando. Então, concentração molar do ácido é o número de mols do ácido sobre o volume total da solução. Número de mols do ácido é o volume que eu ainda tenho de ácido vezes a sua concentração. Como inicialmente eu tinha 50 e neutralizei 10, então eu ainda tenho 40 de ácido lá no Erlenmeyer. A concentração dele é 0,1. E o volume total lá no Erlenmeyer é os 50 que eu tinha inicialmente de ácido, mais os 10 que eu adicionei de base, dá 60. A gente pode verificar que isso aqui está demonstrado. Então, eu encontro essa concentração de ácido lá dentro do Erlenmeyer depois que eu adicionei 10 ml de hidróxido de sódio. O sal, a gente faz o mesmo raciocínio. Como o sal é formado pela reação de neutralização do ácido e da base, e eu só joguei 10 de base, então neutralizou 10 de ácido, formou 10 de sal. Concentração é 0,1, porque tanto a base quanto o sal são 0,1. E o volume total dentro do Erlenmeyer, 60, pelo mesmo motivo que a gente falou aqui. Então, eu encontrei essa concentração de sal, substituo aqui na minha fórmula e encontro o pH do meio nesse ponto. Ah, professora, mas aqui eu botei ml e a concentração é mol por litro, não tinha que ser em litro? Olha, como eu tenho volume tanto no numerador quanto no denominador, se eu colocar a mesma unidade, elas vão se cancelar. Então, por isso, eu posso colocar ml, tá? Mas eu tenho que colocar a mesma unidade no numerador e no denominador. Prosseguindo na nossa titulação, a gente chega no ponto de equivalência. Como a reação é de 1 para 1, tanto o ácido quanto base têm a mesma concentração, então a equivalência se dará com volumes semelhantes. Como eu tinha inicialmente 50 de ácido, o ponto de equivalência será quando eu adicionar 50 de base. E aí a gente só tem o sal agora, porque todo o ácido foi neutralizado por toda a base que eu coloquei lá. Então, eu só formei sal. Esse é um sal formado por base forte, hidróxido de sódio, com ácido fraco, ácido fórmico. Então, a gente vai ter a hidrólise, ele vai reformar o seu ácido fraco e vai liberar hidroxila, porque eu quebrei a água, o H+ da água vai formar o ácido com o íon formiato e vai liberar hidroxila. Então, vejam
que apesar de ser o ponto de equivalência de uma reação de neutralização, o pH desse ponto deve ser ligeiramente básico. A gente já reviu lá os conceitos de hidrólise no slide anterior. E a gente sabe que para um sal desse tipo, o pH é calculado pela raiz quadrada do produto do Kw vezes o Ka, já que o é o ácido que é fraco, sobre a concentração do sal. Então, como é que isso aqui é fixo, tabelado também o Ka, vou encontrar a concentração do sal. Ora, se eu reagir 50 de ácido com 50 de base, eles formaram 50 da base com 50 do ácido, formaram 50 de sal. Concentração é 0,1 e o volume total no Erlenmeyer é 100, porque eu usei 50 de ácido e 50 de base para reagir. E assim a gente encontra que no ponto de equivalência dessa titulação, o pH é 8,22. Agora, para a gente fazer a parte final da curva, a gente precisa extrapolar o ponto de equivalência. Eu vou colocar um excesso de base. Então, chegou o ponto de equivalência, eu visualizei o ponto final, mas eu não parei de titular, continuei adicionando base. Cheguei a 60 ml. Observem que os 50 primeiros ml de base foram utilizados para neutralizar o ácido. Então, eu tenho 10 de base sobrando, 10 que não tem com quem reagir. O ácido já foi todo neutralizado. Então, lá no meio eu não tenho mais H+, ele já foi neutralizado. O que eu tenho agora é a hidroxila, por conta desse excesso de base, e é através dela que eu vou calcular o pH. Então, o número de mols de base que eu tenho lá no meio é o que eu tenho só de base, que são 10 ml, porque 10 ml. Apesar de eu ter adicionado 60, os 50 primeiro reagiram com o ácido e se transformaram em sal, não é mais base, sal e água. Então, eu só tenho 10 de base, que é o excesso, vezes a sua concentração, sobre o volume total lá no Erlenmeyer. Tinha 50 de ácido, que era a minha amostra, com mais 60 de base que eu adicionei, 110. Eu vou encontrar que o pOH é 2,04 e assim o pH vai ser 11,96. A gente pode construir a nossa curva e observar que o ponto de equivalência, apesar de ser uma reação de neutralização, foi acima de 7, porque eu tenho a titulação de um ácido fraco com uma base forte, então a base se destaca. Podemos ainda falar da titulação de ácido fraco com base fraca. Como que vai ser? Então, eu coloquei aqui como exemplo 50 ml de titulação de 50 ml de ácido acético, 0,1 mol por litro, que é um ácido fraco, que eu estou representando aqui por HOAC, tá? OAC seria o íon acetato, e 50 ml de hidróxido de amônio, que também é uma base fraca, também 0,1 mol por litro. Então, antes da gente começar, como eu tenho lá no Erlenmeyer só o ácido fraco, a gente já viu que a gente calcula o pH através dessa expressão. Então, pH inicial, antes de eu começar, 2,88. Comecei a adicionar minha base fraca, adicionei aqui 10 ml de hidróxido de amônio, tá? E eu vou ter o mesmo processo, eu vou ter a presença de ácido fraco, que ainda não foi neutralizado, porque eu tinha 50 ml de ácido e adicionei só 10 ml de base, então ainda sobra ácido lá sem reagir, só 10 de ácido reagiram. E já formei sal, o sal proveniente da base fraca com o ácido fraco. Então, eu tenho uma solução tampão, adiciono ou utilizo essa expressão para calcular o pH. O cálculo da concentração do ácido é semelhante ao que a gente já viu, assim como também da concentração do sal, né? O que resta de ácido ainda sem reagir, 40, porque tinha 50, reagiram 10, vezes a sua concentração sobre o volume total, 50 do ácido com mais 10 da base. O sal do mesmo jeito. O tanto que eu formei de sal. Ora, se eu só reagir 10 de base com 10 de ácido, eu formei 10 de sal, vezes a sua concentração sobre o volume total. Substituo e encontro que o pH nesse ponto é 4,16. Né? Vejam que já passou de 2,88 para 4,16. Chegando no ponto de equivalência, ou seja, quando eu adicionar 50 ml da base fraca, né, porque eu tinha 50 do ácido, a reação é de 1 para 1, as concentrações são equivalentes, então os volumes também serão equivalentes. Eu vou ter a seguinte reação, vou formar aqui um sal, né, o acetato de amônia. Sal acetato de amônia é um sal proveniente de base fraca e de ácido fraco.
vai sofrer hidrólise. A gente tem aqui a expressão da constante de hidrólise. E lá na revisão da hidrólise que a gente viu, percebemos que a gente pode calcular o pH através das constantes que estão envolvidas no processo de hidrólise. Kw, já que é a água que vai se hidrolisar, Ka e Kb, porque eu formo tanto ácido fraco quanto base fraca. Tá? Se a gente substituir aqui os valores, vamos ver que o pH é 7. Nesse caso específico, que tanto Ka quanto Kb são numericamente iguais, a gente já tinha visto lá na revisão que a solução seria neutra, então nem precisaria calcular, mas só para mostrar como que a gente faz esse cálculo. E, finalmente, após adicionar 60 ml de base, ou seja, o excesso, né, eu já passei no meu ponto de equivalência, eu vou ter só agora uma base fraca. Veja que a base que eu tenho é fraca. Qual é a concentração de base fraca que eu tenho no Erlenmeyer? Apesar de eu ter adicionado 60 ml de base, os 50 primeiro reagiram com ácido e se transformaram em sal e água. Então, na realidade, o que eu tenho de base no meio só são 10 ml. Essa base não tem com quem reagir, porque o ácido já foi todo neutralizado. Então, 10 ml vezes a sua concentração sobre o volume total dentro do Erlenmeyer, que é 110, os 50 de ácido com 60 de base. Como é uma base fraca, a gente calcula a concentração da hidroxila, raiz quadrada do produto, da constante da base vezes a sua concentração. Vai encontrar um pOH de 3,41 e assim o pH de 10,59. Construímos a nossa curva, e percebemos que nessa titulação específica o pH é 7. Toda titulação de ácido fraco com base fraca vai ser pH neutro no ponto de equivalência? Não, né? Do mesmo jeito que a gente reviu lá na hidrólise, a gente percebeu que nessa situação, ácido fraco com base fraca, eu tanto posso ter solução básica, como solução ácida, como solução neutra. Ela só vai ser neutra se, coincidentemente, a constante do ácido fraco formado e a constante da base fraca envolvida forem numericamente iguais. Se forem diferentes, se o Ka for maior do que o Kb, por exemplo, será um ácido, será meio ácido. Se o Kb for maior do que Ka, será meio básico. E ainda falaremos sobre a titulação de ácidos ou bases polipróticos. Eu vou dar um exemplo de ácido, mas o mesmo raciocínio serve para base. Bases que têm ou ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável. Tá? Vou usar como exemplo aqui o ácido carbônico, H2CO3, então ele tem 2 hidrogênios para perder. Tá? Então vou supor a titulação de 50 ml de ácido carbônico com hidróxido de sódio. Como é um ácido fraco, então inicialmente eu vou calcular sendo Ka vezes Ca. É um ácido fraco, ele tem 2 hidrogênios, professor, aqui não teria que ser H2? A gente só considera a ionização do primeiro ácido, porque ele é um eletrólito fraco e a segunda ionização é muito fraca. Ela só vai acontecer se houver um estímulo, né, vamos dizer assim, de base no meio. Quando eu coloco base, ele é obrigado sim a se ionizar, mas naturalmente, sendo só ele na solução, basicamente só tem a primeira ionização. Como aqui está antes do início, só tem o ácido, só tem a solução ácida, então só vai ser considerada a primeira ionização. Tá? Quando eu começar a titular, né, supondo que eu já adicionei aqui 10 ml, eu vou ter aquele mesmo processo. 10 ml de hidróxido de sódio vão reagir com a primeira ionização, primeiro hidrogênio, né, formar aqui o meu sal, bicarbonato de sódio, é um sal ácido, tem esse hidrogêniozinho aqui, tá? E ainda resta ácido carbônico sem ter sido neutralizado, porque eu tinha 50 e só neutralizei 10. Então, isso aqui é uma solução tampão. Essa solução tampão, leva em conta a primeira ionização, então é o pK1, o antilogaritmo da primeira ionização. A gente já viu nos slides anteriores como é que a gente calcula a concentração do sal e como é que a gente calcula a concentração do ácido. Então, é só substituir. Quando a gente chega no primeiro ponto de equivalência, aí tem uma diferençazinha. Primeiro, a diferença é que eu vou ter mais de um ponto de equivalência. O primeiro ponto de equivalência, ele
se refere à neutralização total do primeiro hidrogênio. Ainda terá o segundo hidrogênio lá, que eu vou continuar adicionando base para neutralizar. Isso vai me gerar um segundo ponto de equivalência lá na frente. Quando a gente chega no primeiro ponto de equivalência, a gente vai ter a formação de um anfólito. Ou seja, eu tenho um sal ácido. Esse sal, dependendo do meio, ele tanto pode voltar a formar o ácido carbônico de origem, vai depender do pH do meio ou do que eu fizer no meio, né, da sua constante de hidrólise, da sua constante ácida, o que vai, qual vai ser o processo que vai preferencialmente acontecer lá, de acordo com essas forças que estão envolvidas, com constante ácida, constante de hidrólise, concentração de base, concentração de ácido, etc. Ou pode quebrar essa ligação, né, perder o seu segundo hidrogênio e formar o íon carbonato. Toda vida que eu tenho um anfólito, então o pH aqui será calculado fazendo a raiz quadrada do pH, não, desculpa, a concentração de H+ será a raiz quadrada do produto das duas constantes, a constante da primeira ionização e da segunda ionização. A gente encontra aqui a concentração de H+, aplica o antilogaritmo e encontra o pH. Vejam que ali foi só o primeiro ponto de equivalência, então eu vou continuar titulando para chegar no segundo ponto de equivalência, ou seja, para neutralizar o segundo H+ do meu ácido, que é diprótico. Então, vou continuar adicionando base e vou ter uma segunda solução tampão. Eu tenho aquele sal que foi formado pela primeira neutralização. Como eu vou adicionar ainda mais base, ele vai neutralizar esse H+ e vai liberar o íon carbonato, formando o sal carbonato de sódio. Então, é de novo uma solução tampão. Esse sal aqui vai funcionar como ácido, é o sal ácido, e aqui a gente tem o sal da segunda ionização. Então, vejam que a minha equação lá, para calcular o pH da solução tampão, agora leva em consideração a constante da segunda ionização do ácido. Tá? Então, sal sobre ácido, a gente substitui os valores, esse valor aqui é tabelado, e aqui a gente já viu como é que a gente calcula nos slides anteriores, e encontra o pH. Vou continuar agora a minha titulação para neutralizar totalmente o segundo hidrogênio. Então, eu vou ter o meu segundo ponto de equivalência. Nesse segundo ponto de equivalência, ó, todo esse hidrogênio aqui vai ser neutralizado, então eu vou ter agora o único sal que eu vou ter formado lá no meio, é o carbonato de sódio, que é um sal proveniente de base forte com ácido fraco, então ele também sofre hidrólise. A forma de encontrar a concentração de íons H+ no meio vai ser a raiz quadrada do Kw vezes o Ka2, é a segunda ionização, sobre a concentração do sal, que a gente também já viu como é que calcula nos slides anteriores. Encontrando a concentração de H+, aplico o antilogaritmo e encontro o pH. E, finalmente, agora eu vou fazer aquela parte final da curva, que é o excesso, né? Faz de conta que eu já ultrapassei o segundo ponto de equivalência, só vou ter base em excesso. A minha base é uma base forte, é hidróxido de sódio, a base que eu estou usando aqui. Então, basta que eu saiba qual é a concentração da base presente. Ela se ioniza totalmente, eu encontro o pOH, diminuo de 14 e encontro o pH. Já vimos como é que calcula esse excesso, então o número de mols da base em excesso vai ser a concentração da base, no caso é 0,1, vezes o volume da base em excesso. Vamos supor que eu coloquei 50 de ácido carbônico, então 50 de base, aliás, as quantidades equivalentes até o segundo ponto de equivalência foi toda a base que eu utilizei para neutralizar. Quando eu colocar um pouquinho a mais, então esse pouquinho a mais eu diminuo do segundo ponto de equivalência, é o que sobrou em excesso. Multiplicando aqui pela concentração e dividindo pelo volume total dentro do Erlenmeyer, eu encontro a concentração de hidroxila e, consequentemente, o pOH e o pH. E aí a gente vai ter, ó, uma curva um pouquinho diferente das que a gente estava acostumado. Veja que eu tenho dois pontos de equivalência. Se a gente observar o primeiro, a inflexão é maior do que o segundo. Por quê? Porque o Ka1 é maior do que o Ka2. Lembrem-se que é um eletrólito fraco, ele já tem dificuldade de perder o primeiro hidrogênio. O segundo, então, mais difícil ainda. Ele só perde mesmo porque a gente está lá forçando, jogando base para neutralizar.
Então, a gente tem aqui o primeiro ponto de equivalência, que acontece aqui ainda em pH ácido, e o segundo ponto de equivalência já lá em pH básico.